Olá, meu nome é Daniel dos Apóstolos, lembrando que o meu apóstolo é apenas o meu sobrenome. Se alguém hoje em dia falar que é apóstolo de Deus, que é apóstolo da Bíblia, saiba, esse tal é mentiroso. Não existe mais apóstolos nos dias de hoje, tá bom? Apóstolos foram testemunhas oculares de Cristo Jesus. E também é saber que hoje também não existe mais profetas na linhagem de trazer novas revelações, alguém que vai trazer alguma coisa fresquinha dos céus. Saiba disso. Se alguém falar também que é profeta de Deus, de Cristo, da igreja, é mentiroso também. Todavia, meu canal aqui eu sempre falo do Evangelho da Graça, o qual é por meio da fé, a fé que não vem de nós, é dom de Deus, sabendo a gente que a gente recebe interferência de fora para poder crer em Jesus Cristo. Ou seja, Deus nos injeta o amor do seu Filho para que possamos crer no Senhor Jesus. Todavia, eu queria estar falando sobre a fé, né, a graça, mas todavia também sobre um pouco sobre as falsas doutrinas que acabam ocultando a verdade do Evangelho, que é o que crê somente em Cristo Jesus. E todavia a gente vê que homens perversos já vinham se intrometendo lá atrás, no princípio da igreja, e até hoje, como foi predito, que se introduziriam mais homens ainda que tentariam todo momento perverter a cruz de Cristo, perverter o Evangelho por causa de lucro, por causa de glória. Muitas das vezes o homem não faz pelo dinheiro em si, mas sim para ter glória em si mesmo. Para os outros falar, poxa, tu viu aquela pessoa, nossa, não cobra nada, não, aquela pessoa, nossa, entendeu? É receber glória. E muitas vezes a gente vê muitas pessoas assim, fazendo vídeos para a internet, onde fazem doações, caridade, tal coisa, que parecem ser, não, mas ele está ajudando, tal coisa. E a palavra de Deus é bem clara, o que a mão direita que a esquerda não fique sabendo. E todavia, quando a gente vê alguém que está se autopromovendo, a gente sabe, tem certeza absoluta que não é de Deus. E mais ainda quando a gente vê certas manifestações que eles dizem ser o Espírito Santo de Deus, realmente nós temos a certeza absoluta que Deus não é um Deus de confusão, e o nosso culto, ele é um culto racional, ou seja, nós estamos, o Espírito está sujeito a nós, e não nós sujeitos ao Espírito, como a palavra de Deus já deixa bem claro que o Espírito está sujeito ao profeta. Entenda que eu falo profeta no estilo de proferir, de falar da palavra de Deus que já existe, que está na Bíblia. Porquanto, se eu falar que Deus me revelou tal coisa, não havia, é mentira, eu passo a ser mentiroso. Entende? Então, todavia, a palavra nós já temos concluída, que é a palavra de Deus, ou qual é a Bíblia. Eu trouxe alguns versículos para a gente poder estar começando a ler aqui. Eu vou começar com 2 Timóteo 4, versículo 3. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mesmos, segundo os seus propósitos, seus próprios desejos, e não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão às fábulas. Então nós vemos aqui que todo tempo o homem, ele tem comichão nos ouvidos, ele tenta se desviar para as fábulas, ele quer o que agrada o seu ouvido. E todavia, quando a gente passa numa porta de uma denominação, tudo que a gente escuta é que Deus vai entrar na tua casa, no seu lar, que vai te abençoar, que vai te dar isso, vai te dar aquilo, que vai melhorar a tua vida, que Deus é sempre isso. E todavia,
a gente sabe que não é bem assim. Não é que Deus não possa abençoar a nossa vida, não é que Deus não vá abençoar a nossa vida, mas quando a gente vê só essas pregações de prosperidade, de Deus faz, nós sabemos que esses homens são mentirosos, porque a palavra de Deus, primeiramente, ela começa na palavra da cruz, que é dando a certeza da salvação. E a maioria das denominações não dão a certeza da salvação, porque querem prender discípulos, digamos assim, para eles, querem fazer das ovelhas seus discípulos. Mas uma pessoa, quando entende que ela tem a salvação, independente do que ela faz ou fizer, porque a salvação se consegue somente uma vez, não se perde. Porque se pudesse perder uma salvação que é por graça, já não seria por graça. Observa, o apóstolo Paulo, ele escreve em Romanos 11, no versículo 6, que, todavia, se é por graça, já não é por obras. De outra maneira, a graça já não é mais graça. Ou seja, nós entendemos que quando a gente tem que fazer alguma coisa para ser salvo ou para manter a nossa salvação, então, querendo ou não, um pouco de glória para a gente, porque a gente interferiu, porque a nossa conduta, o nosso fazer interfere no resultado. Então, isso não é de Deus. A palavra de Deus em João 7, no versículo 17, 16, 17, 18, né? Jesus Cristo fala que a doutrina não é dele, né? Que ele estava na pessoa do Filho, ele estava falando do Pai. Então, se alguém quer saber da doutrina de Deus, se ela é de Deus, todavia a doutrina que dá glória somente a Deus, essa doutrina é de Deus. A doutrina que dá glória ao homem não é de Deus. Porquanto, se você tem que fazer algo para poder ser salvo, então glória para você também, porque você fez. Fui salvo porque Cristo morreu por mim e eu fiz isso para me manter salvo. Não, isso daí não é. Esse é o evangelho anátema ao qual o apóstolo Paulo pregava, lutava. Lá em Gálatas nós conseguimos ver em Atos 15 que ele chega e tem uma assembleia lá em Jerusalém com Barnabé para expor o evangelho que ele pregava, o qual é o evangelho da graça sem obras, porquanto pela graça somos salvos, por meio da fé. Essa fé que não vem de nós, é dom de Deus. Para não ficar muito corrido, bom, aí como a gente tinha falado, vamos ler aqui Judas, a partir do versículo 3. Amados, enquanto eu empregava toda diligência para escrever-vos acerca da salvação que nos é comum, senti a necessidade de vos escrever, exortar-vos a pelejar pela fé que de uma vez para sempre foi entregue aos santos. Entenda aqui que santos são separados, são os escolhidos do Senhor. Ou seja, se você crê em Cristo Jesus como seu Salvador, saiba que você é um santo de Deus. Não ache que santo, não, é aquela imagenzinha, ou aquele que fez tal e tal coisa que está escrito na Bíblia, ou foi canonizado, não, nada disso. Porque se introduziram furtivamente, observa aqui, porque se introduziram furtivamente certos homens que já desde há muito estava destinados para este juízo,
homens ímpios que convertem em dissolução a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Ora, quero lembrar-vos, se bem que já de uma vez para sempre soubestes tudo isto, que, havendo o Senhor salvado um povo tirado da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Então, toda a vida aqui, nós vemos que a questão de tudo é o não crer. Todo que não crê não é de Deus. Se a pessoa não crê e vier a crer, ela, a partir daquele momento que ela passou a crer, ela é de Deus. Isso é irrevogável, porquanto ela creu não porque ela quis, mas porque o Deus capacitou ela, como está escrito em João 6. Porquanto todo que vai a Cristo é porque é ensinado pelo Pai. E todo que é ensinado pelo Pai, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Palavras do Senhor Jesus. Ou seja, ou você crê no Senhor Jesus, ou você chama ele de mentiroso. E muitos falam, não, pode se perder sim, pode perder a salvação. Não pode. Quando você crê em Cristo Jesus, você entende que você creu não é porque você quis, é porque Deus te capacitou para você crer. Entenda? Você creu porque você quis? Não. Se realmente você crê, né? Porque tem muitos que falam crer, mas estão mais interessados nos benefícios que podem usufruir por levar o nome de cristão, do que realmente de querer estar junto com o seu Senhor, aquele que se entregou por nós, aquele que se deu por nós, aquele que morreu por nós, tendo tudo, sendo dono de tudo, se fez menor do que todos para poder nos salvar. Todos nós, os que cremos, tem salvação disponível para todos. Infelizmente, nem todos querem ser salvos, porquanto não querem estar na companhia de Deus, não querem estar sujeitos a Deus. Muitas das vezes a gente fala que uma vez salvos para sempre, que agora a gente está na liberdade e tal, e as pessoas não entendem. Estamos sim na liberdade, mas a liberdade do nosso Senhor, porquanto Ele nos comprou por grande preço, um preço muito alto. Uma vez que uma pessoa é salva, ela pode escolher não ser discípula, sim, mas automaticamente ela é do Senhor e ela está sujeita ao Senhor. Ela pode não ter comunhão com o seu Senhor, mas ela é do Senhor. Todavia, se ela andar de maneira errônea, de maneira errada nesse mundo, ela vai ser corrigida, vai ser açoitada, porque Deus corrige a todo o que toma por filho. Então, se uma pessoa crê realmente em Jesus Cristo como seu Salvador, ela jamais vai perder a salvação. Não tem como voltar atrás, tipo assim, agora eu não quero mais crer. É impossível. Primeiramente, porque o Espírito Santo de Deus mora dentro dessa pessoa. E seria o mesmo que falar que o Espírito Santo se rebelou contra a Trindade, contra Deus Pai e contra Deus Filho. Ou seja, e falou assim, não, agora eu quero seguir meu caminho sozinho. É impossível isso acontecer. A gente tem que entender que se a pessoa crê, ela tem o Espírito de Deus dentro dela e jamais ela vai nem cogitar na sua mente deixar que falar assim, eu quero hoje parar de servir a Deus. Parei, cansei, chega pra mim. Ela pode até professar da boca fora, mas por raiva, por alguma coisa que acontece no dia a dia dela. Mas realmente aquilo sai do coração dela, que ela não quer mais servir ao seu Senhor, não quer mais ser um cristão, isso jamais. Se uma pessoa fala que não quer mesmo de coração, é porque nunca foi um cristão. Porque um cristão jamais pode perder a salvação, porque agora ela foi comprada por um preço que não tem como ela cobrir.
Ou seja, se ela tiver uma moeda maior, tudo bem. Tem uma moeda maior do que o sangue de Jesus Cristo, que é dono de tudo, onde tudo foi feito por ele e para ele. Ou seja, não tem como ninguém... Assim, o Senhor me comprou, agora eu vou me recomprar. Não tem como. É impossível. Bom, a gente leu aqui o primeiro parte de Judas, né? Vamos pegar a segunda, que eu separei aqui. Judas, a partir do versículo 16. A gente leu o primeiro do 3 ao 5. Vamos ler o próximo agora, 16 ao 19. Estes são murmuradores, queixosos, andam segundo as suas concupiscências. Concupiscências são seus desejos extremos, as suas vontades. E a sua boca diz coisas muito arrogantes, adulando pessoas por causa do interesse. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos dizia: nos últimos tempos haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias concupiscências. Estes são os que causam divisões, são sensuais e não têm o Espírito. Então, todavia, aqui nós vemos que esses homens perversos que já estão dentro do Evangelho, que hoje em dia são donos de seitas, divisões, que aqui fala que esses testes são que causam divisões. Ou seja, qualquer divisão, repartição não provém de Deus. Eu saí de uma denominação que ela deu início em 1910, ou seja, tem menos de 150 anos. E a gente pode ver todo o tempo que não faz sentido. Uma denominação que começou em 1910 e ela, não, isso aqui é real, é verdadeira. É balela, é conversa. É querer falar que o Senhor ficou praticamente 500 anos sem salvar ninguém, sem tratar com ninguém. Entende? Quando a gente entende que as denominações de hoje, ou são a maioria, principalmente no Brasil, são tiradas do catolicismo. Porquanto o catolicismo ele se estabeleceu e algumas denominações saíram deles, da anglicana e assim por diante, e foram ramificando. E cada um foram pegando a palavra de Deus e torcendo ao seu bel prazer, como a palavra de Deus já diz aqui, e trazendo como a sensualidade. Homens sensuais são aqueles homens que trazem uma coisa que você quer, ou seja, o que você gosta. Você quer ouvir que Deus vai entrar na sua família, que Deus vai melhorar o teu trabalho, que Deus vai te preparar uma esposa belíssima para você, que Deus vai estabelecer a tua família. É isso que as pessoas querem, que você... Isso atrai a carne de qualquer um. Ou seja, isso é carnalidade. Ou seja, é pregação de carne. Eles pregam a carne. Eles pregam coisas sensuais que atraem a nossa carne. A nossa carne quer ouvir o quê? Coisas boas, agradáveis. Por isso que homens sentirão comichão nos ouvidos, querendo ouvir palavras agradáveis. E todavia nós sabemos que que isso é mentira. Como diz em 1 Pedro, importa que por um pouco de tempo estejamos contristados com várias provações. Então, nós sabemos que nós devemos ser provados. Que não é que nós não podemos ter uma boa casa, um bom trabalho, termos essas coisas. Podemos, sim.
mas todavia entendemos que a pregação do evangelho, a pregação da doutrina da igreja, não é essa. E todavia, vamos encerrar esse vídeo aqui, eu vou dar continuidade nele, falando sobre um pouco de doutrina. Eu não gosto muito de falar sobre doutrina, eu consigo compreender um pouco, mas para mim é meio difícil de explicar. Mas tem coisas que são bem simples de entender, e eu acho que é a questão da pessoa querer fazer a vontade de Deus ou não querer fazer a vontade de Deus. Se a pessoa entende que a palavra de Deus a gente deve obedecer, somente isso. O que Deus fala, que ele não quer o quê? Ele não quer sacrifício. Deus não quer sacrifício, quer obediência. E o que é obediência? A palavra dele. Todavia, é quando a gente entende que são nas pequenas coisas que a gente deve obedecer a Deus. E é isso. Entendeu? Se você crê em Jesus Cristo, você tem a salvação. Não tem como perder. E se desvie, saia de perto desses homens gananciosos que só querem, e não só o dinheiro físico, mas a glória também. Porque quando alguém busca a sua própria glória, a gente consegue ver que a pessoa só prega coisas materiais, só prega mudança de vida aqui. E a nossa esperança de um cristão é nos céus. Nós somos cidadãos celestiais. Nós já herdamos todas as bênçãos, como diz em Efésios, as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, nós temos a salvação, ao qual essa salvação é uma pessoa, ao qual o nosso Senhor Jesus Cristo, ao qual ele é a vida eterna. Então, se você tem Jesus Cristo, você tem a vida eterna e nada pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém.